Jeremias capítulo 18, que achou, diga amém. Diz assim o texto na minha tradução. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro se fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Vamos começar. Um pano de fundo para você entender o que está acontecendo aqui. Jeremias foi levantado por Deus no ano 627 a.C. Ele vai profetizar por um período de 40, quase 50 anos. Ele é apelidado pelos teólogos de profeta chorão. Por quê? Porque à medida que ele liberava as profecias de juízo, ele via no seu próprio tempo os juízos de Deus se concretizando no período que ele está profetizando. Ele viu que tudo que saía da boca dele, impulsionado pelo Espírito Santo naquela ocasião, a negatividade, a manifestação de juízo acontecia. Nesse período, o povo judeu passou por um dos maiores sofrimentos da história, que no ano 605 a.C., o império mais poderoso do mundo, liderado por um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu 3 vezes Jerusalém, no ano 605, 597 e 586 a.C., e essas 3 invasões destruiu a cidade de Jerusalém, o muro, as portas, o palácio de Salomão, o templo do grande rei Salomão. Tudo foi destruído por esse império poderoso que passou devastando as terras do povo judeu. E tudo isso era a mão de Deus tratando o seu povo por causa da idolatria, por causa da divisão de Deus, porque eles adoravam o Deus verdadeiro e adoravam outros deuses. Eles adoravam o Deus Todo-Poderoso e a junção de todos os deuses da Mesopotâmia, o Deus Moloque, o Deus Dagon, o Deus Baal, os Baalins, os Astarotes, deuses feitos pelas mãos humanas, que nunca tiveram força de fazer nada por aquela nação. E Deus então, enciumado com isso, permitiu toda a manifestação de sofrimento naquela ocasião. Mas em Jeremias 29, lá no verso 10, verso 11, o Senhor vai usar o mesmo profeta para dizer para ele: Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, e é pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, nessa situação, Deus permite o sofrimento não para se vingar, mas Ele permite o sofrimento para reorganizar os valores do nosso coração e nos reconstruir da forma certa. Então, pela ótica de Deus, todo sofrimento te encaixa nos trilhos da vida na forma correta, na forma certa. Tanto é que um dos caminhos da maturidade se chama sofrimento. Você não consegue amadurecer da vida sem passar por alguns ais, por algumas dores, por alguns momentos de dificuldade. Deus não criou dificuldades. Não é o prazer de Deus que nós soframos. Mas como esse mundo é um mundo caído, não é um mundo perfeito, é um mundo carregado de aflições e anomalias, Deus utiliza dessas anomalias e dessas adversidades e desses defeitos como uma lima para arestar e afinar o nosso jeito de ser e construir a nossa estrutura de maturidade. Bem disse Jesus em João 16, 33, parte B: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então todos que aqui estão, não tem para onde correr, irmãos. Nós passaremos pelos caminhos do sofrimento. Resta saber quais são as figuras pedagógicas que você vai extrair do sofrimento para fazer de você um homem e uma mulher melhor, ou um homem e uma mulher amargo. Tem pessoas que passam pelo sofrimento e absorvem amargura. Tem pessoas que passam pelo sofrimento e absorvem maturidade. É o seu comportamento dentro das dores que vai definir
toda essa situação. Eu aprendi com Deus que sofrimento não interessa se a pessoa é rica, pobre, se ela é formada ou é indouta. Não importa se a pessoa é católico, espírita, feiticeiro, bruxo, macumbeiro, hinduísta, shintoísta, budista, se ele é ateu, se ele é à toa, não importa. Sofrimento é feito por ser humano. Todo ser humano passa pela estrada do sofrimento. Mas, porém, todavia, aqueles que sofrem junto com Deus, extraem as lições da vida, crescem em sabedoria e se tornam pessoas melhores para a vida. Glória a Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que passaram por muitos níveis de sofrimento, e esse sofrimento não te matou, muito pelo contrário, te formou, te forjou, fez de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensata, mais habilidosa, mais reorganizada nos valores da vida. Pastor, por que você está falando isso? Porque esse texto dá o contexto dessa situação. Deus agora vai se levantar e falar com o profeta Jeremias, e ele vai dizer para Jeremias: Jeremias, levanta e desce na casa do oleiro, e lá na casa do oleiro eu te farei ouvir as minhas palavras. Eu não sei se Jeremias estava assistindo televisão, contemporaneizando. Eu não sei se Jeremias estava deitado na cama, se ele estava balançando na sua rede ou na sua cadeira de balanço. Eu sei que Deus deu uma ordem para ele: se levanta e desce, porque até para descer você tem que se levantar. Ele se levanta e ele desce a casa do oleiro. Ele vai lá nas regiões do rio. Eu brinquei muito em olaria quando era criança. Tinha algumas olarias aqui em Montemor e eu brincava como criança, e eu via todo o processo de como se fazia os tijolos, né? E a gente pegava até aqueles carrinhos de carregar tijolo e brincava. Molecada é fogo, né? Sobe em cima do carrinho e vai correndo para lá e para cá. E eu me lembro que eu brincava muito, e eu via ali alguns tijolos avermelhados, porque já tinha passado pela fornalha, outros tijolos mais cores de barro mesmo, porque estava no processo de endurecimento, de secagem. Então eu via um pouco essas coisas e via como os homens trabalhavam. A olaria ficava nas regiões baixas das terras, porque ali onde passavam os rios, e a água era necessário para a mistura com o barro na formação da argila, para a remodulação do tijolo ou do vaso. Era o processo que Jeremias ia assistir, de como que um pedaço de barro vai se transformar em um belo vaso, e esse vaso para Deus terá uma utilidade. Ele se levanta, desce a casa do oleiro, e chegando à casa do oleiro, a Bíblia diz que ele vai estar entregue sobre as rodas. Ele vai estar dedicando sobre o processo da construção de barro para vaso. E é isso que eu quero trazer hoje à noite para você. Talvez você já me ouviu ministrar esse texto. Eu quero replicá-lo hoje à noite em nome de Jesus. O barro para virar vaso tem um processo. Então o tema da minha mensagem é: qual é o processo que eu tenho que passar para que eu me torne um vaso aprovado por Deus? Se eu quero ser um vaso, ou se você, querida, quer ser uma vasa, é vasa? Qual é o processo? O que deve acontecer comigo para que eu me torne um vaso? Imaginemos essa história e vamos aí codificar ou decodificar, ou sintetizar, ou didatizar, ou topicar cada situação do barro para se tornar um vaso. A primeira coisa, para que você entre no caminho para se tornar um belo vaso, é ver a mão do oleiro, enfiando a mão no barro, pegando um pouco de barro e puxando você para fora. Essa situação é o momento em que o oleiro vai pegar a porção necessária de barro para levar para um outro setor, para que ele comece a trabalhar no barro, para que futuramente ele se torne um vaso. Então esse momento eu classifico como aquele momento em que eu estava lá no mundo, fazendo o que eu bem queria, vivendo a minha história, o meu jeito de ser, as minhas andanças, as minhas bagunças da vida, as minhas orgias da vida, o meu jeito que eu achava certo viver, conforme aquilo que estava plantado na minha cabeça. Eu era um barro no meio do mundo, jogado, você também. Era um barro no meio do mundo, tentando viver a sua história, construindo o seu estilo de vida, tentando do seu jeito de ser, sem Deus, construir a tua história. E Deus, de propósito, foi lá no mundo, enfiou a mão lá e puxou um pouco de barro. E esse barro era eu, esse barro era você.
Esse barro era cada um de nós, onde Deus nos tirou do mundo para começar um processo lindo, maravilhoso, bonito, doloroso, mas eficiente para nos formar, nos moldar, nos transformar sobre aquilo que Ele quer que nós sejamos. Nesse momento, o oleiro agora vai sujar suas mãos, enfiar a mão naquele barro, puxar a quantidade necessária, e ele vai separar o barro da mão do barro do chão. Eu passei por isso em 98, eu nunca me esqueço. Em novembro de 98, eu estava totalmente afundado em dívidas e contas. Um moleque de 20 anos de idade, carregado de depressão, de opressão, triste, abatido. Somente com a minha moto velha, para cima e para baixo, empinando, bagunçando, tentando achar alegria para a vida e não encontrava. Andava sexta-feira numa cidade, sábado na outra, domingo na outra, em busca de aventura, e nada enchia o coração. E um belo dia, as coisas foram de mal a pior, até que um dia, no rodeio de 98, eu cheguei totalmente desorientado em casa, tinha bebido todas. Eu cheguei em casa 2 horas da manhã, minha mãe estava assistindo, preocupado conosco. E quando eu passei da cozinha para o quarto, eu olhei para a sala, minha mãe estava assistindo. E a minha mãe só levantou a cabeça e abaixou ali. O olhar da minha mãe machucou meu coração, a tal ponto que quando eu fui deitar na minha beliche, na parte de cima, eu peguei ali, eu tinha um tercinho que estava pendurado na minha cama. Eu coloquei o dedo no tercinho, e eu falei: Deus, se você existe, vem mudar a minha vida. E eu senti ali um toque diferente, não sei explicar. E daqui a pouco, uma ânsia de vômito veio em mim, e eu sujei o meu quarto. E minha mãe, 2 horas da manhã, com toda a paciência dela, pegou um balde com água e rodo, e ela limpou tudo ali. Eu levantei, fiquei olhando para ela, me lavei, voltei a deitar. A partir daquele dia, a minha vida começou a piorar. Sabe aquele ditado: quanto mais reza, mais assombração aparece? Aconteceu comigo. Eu falei: Deus, se o Senhor é na minha vida, se o Senhor existe, vem mudar a minha vida. E a minha vida começou a piorar depois que eu fiz aquela oração. Hoje eu entendo, não é que estava piorando, é que Deus estava reformando. E para reformar, primeiro se quebra. Para reformar, primeiro destrói. Para reformar, primeiro bate, dá pancada, mete a marreta, arrebenta, para depois modificar a nova história. Era a mão de Deus enfiando as mãos dele no mundo e puxando aquele moleque que não tinha mais nada de desejo de vida para fora, para começar um novo processo e tornar isso que vos fala aqui hoje à noite, no nome de Jesus. Então o primeiro processo é a mão de Deus enfiar você no mundo e arrancar de você. Nesse momento, eu sumi de perto dos meus amigos, e os meus amigos sumiram de perto de mim. Não é que eles me abandonaram e nem eu abandonei eles, é que o estilo de vida começou a mudar. Então daqui a pouco, em vez de eu procurar as baladas, eu procurava igreja. Eu quero para a igreja, não sei o que eu faço. E a irmã Terezinha orando por mim, entreguei a vida a Cristo, e ela falou: procura uma igreja. E aí eu fui lá no fundo do panorama, numa igreja menor do que esse altar aqui. Lá eu vi aquela gatinha cantando, a coisa mais linda cantando, toda magrinha, assim, com aquele vestidinho, parecendo cortina de pia, assim, né? E eu falei: gostei dessa igreja. Não por ela, por Deus primeiro. Depois que eu fui me apaixonando por ela. Não dá risada não, que a sua esposa quando casou também. E você também quando casou. Era meio fora de esquadro, né? Eu peguei minhas fotos de casamento esse dia atrás, quase que eu rasgo todas. Um moleque magrelo, com o terno desse tamanho. Se eu abrisse a mão assim, parecia aqueles caras que faz propaganda do Red Bull, que voa ali, né? Aquele roupão, né? Eu falei: estou melhor agora. Glória a Deus. Obrigado pelo envelhecimento, acho que me fez melhor. E a minha vida começou a modificar. Os meus amigos: mas cadê você, cara? Você não procura mais a gente? Eu falei: eu estou numa outra. Mas estou indo para a minha igreja, que negócio de igreja? Eu falei: eu não sei, eu estou gostando, é meu jeito de ser, alguma coisa assim. Uma vez fui na padaria, e o Tito, que era uma das pessoas que andava comigo, vocês conhecem, ele falou: Gu, você virou pastor? Eu falei: Tito, até eu duvido às vezes. Ele falou: mas por que você tomou essa decisão? Aí eu tinha uma resposta. Eu falei: simples. Porque eu descobri que eu não sei cuidar de mim. Eu não sei cuidar de mim. Tudo que eu decidia dava errado. As meninas que eu queria namorar, dava errado. As que gostavam de mim, eu não gostava delas. As que me amavam, eu não queria saber. Não dava liga. Os carros que eu comprava, todo tipo de carro, aí você coloca a palavra velho na frente. Carro, velho. Gol, velho. Fusca, velho. Brasília, velha. Moto, velha. Tudo, velho. Nada me dava alegria. E aí aquela oração, Deus pegou aquilo como uma matéria-prima e me puxou
para fora de um ambiente que não era possível me tratar naquele lugar. É a mão do oleiro enfiando a mão no barro, puxando você para fora e te separando do mundo para começar um processo diferente na tua vida. Jeremias está na olaria e ele está vendo esse processo. Daqui a pouco o oleiro, com aquele pedaço de barro na mão, ele vai chegar no setor chamado mesa. E na mesa ele vai soltar aquele barro. E aquilo dói. É as primeiras pancadas da vida de andar com Deus. E daqui a pouco o oleiro vai enfiar a mão no barro. E vai apertar. E vai esmagar. Ele sente uma pedra, ele tira. Ele sente um mato, ele tira. Ele sente uma coisa que não presta, ele tira. Ele vai amassando aquele barro, até aquilo ficar homogêneo, até aquilo ficar, no jeito certo. Ele vai enfiando nas suas mãos. Esse momento é aquele momento que Deus tira você do mundo e começa aquele tempo que Deus vai quebrando o seu orgulho, vai quebrando a sua arrogância, vai quebrando o seu nariz empinado, vai quebrando o seu queixo erguido, vai destruindo a sua soberba, vai tirando pedras da tua vida, pedras de lembranças do passado, de tristeza, de rancor, de ódio, de coisas que não dão certo na vida, de coisas negativas que vai atrapalhando, que carrega no seu coração, que impede você de ser uma massa mole na mão de Deus. É Deus, ele vai ali esmagando e tira uma palha, tira uma pedra, tira algo ali que não serve, vai tirando outra coisa, e a mão dele ali vai, e dói, pastor, dói, machuca. O próprio Deus vai ferindo você para tratar coisas dentro do seu coração. É o processo de mesa. Quando Deus te tirou do mundo, ou vai te tirar, ou está te tirando, você tem que passar por esse processo. É o processo de Deus quebrar o teu orgulho, é o processo de Deus quebrar a tua arrogância. A Bíblia diz que Jesus é humilde de coração. Se Ele é humilde e Deus quer que eu seja igual a Ele, eu preciso ser também humilde. E na humildade, Deus precisa mexer em coisas dentro de mim para que isso venha acontecer na minha vida. Talvez você entrou aqui hoje à noite e Deus está mexendo em áreas da tua vida que está quebrando um pouco a sua arrogância, algumas coisas que estão saindo do seu controle, fugindo, e você não sabe o que está acontecendo, e está diagnosticado aqui hoje à noite. Deus está quebrando a tua soberba, o teu orgulho, para transformar você num vaso maravilhoso. É o primeiro processo. Terminado o processo de mesa, o oleiro enfia a mão no barro e levanta. Levantando, ele vai levar para o segundo setor. Esse setor nós chamamos de roda. Ele carrega e leva para a roda. É tipo isso aqui, ó. É um tipo de engenhoca da época. Ele colocou sobre a roda. Aí acho que ele batia o pé ali numa engenhoca mais ou menos bem bolada. Conforme ele batia o pé, aquilo começava a girar. O barro começava a girar. E ele batia o pé e aquilo girava. Batia o pé, aquilo girava. Daqui a pouco ele enfia a mão no barro. Pau. Esse momento é em que as coisas começam a girar na sua vida. Você não sabe o que está acontecendo, uma confusão assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Está tudo girando, eu não sei o que é norte e sul, leste ou oeste, eu não sei o que é em cima e embaixo, eu não sei quem eu sou. Se você olhar para você, você não sabe se definir. É aquele momento, ei, quem é você? Eu não sei quem eu sou, eu não sei me definir, eu não tenho geometria, eu não tenho desenho, eu não tenho nenhuma formação de quem eu sou. É aquele momento da sua vida que tudo está confuso e você não sabe explicar o que está acontecendo. Está diagnosticado. Você está na roda do oleiro. Tudo vai girando na tua vida. E quando as coisas começam a girar, o oleiro, ele vai enfiar a mão no barro. Mão de dentro. Mão de fora. Mão de fora, moldando a parte externa. Mão de dentro, moldando a parte interna. Mão de fora é situações de pessoas que Deus usa para nos repreender e nos corrigir e nos ensinar para que possamos ter um comportamento no mundo melhor. Então a mão de fora é quando Deus usa pessoas para apontar o dedo da tua cara e falar, você está errado. Você gosta de repreensão? Ai, pastor, acho maravilhoso repreensão. Eu também não gosto. Dá uma raiva quando as pessoas apontam o dedo, né? A vida de casado é fantástica, né?
Irrita quando essa mulher fala, isso está errado. E irrita porque ela está certa. Dá uma raiva quando ela está certa, porque mexe nas feridas. Eu até falei para ela, o problema seu é que a luz que há em você revela as trevas que ainda há em mim. E isso me irrita. Mas de vez em quando tem umas lâmpadas em mim que revelam umas trevinhas nela também. É a mão de fora. É pessoas que Deus usa para moldar o externo do vaso, para dar o desenho. E isso é importante. Nunca jogue fora uma repreensão, uma correção, um ensino, uma educação que pode fazer de você uma pessoa melhor. Os nossos pais nos repreendiam, nossos professores nos repreendiam, polícia nos repreende, autoridades, patrões nos repreende, às vezes amigos nos repreende, às vezes até os inimigos nos repreendem. Ô boca suja, isso aí não pode não. Você não pode ficar fazendo isso. Ouviu? Você não é crente não? É a frase que mais economia. Você é crente não, você não pode. É a mão de fora, moldando a sua imagem para o mundo. Mas o oleiro enfia na mão do barro, tem a mão de dentro. A mão de dentro é o Espírito Santo dentro de você, moldando a tua maneira de pensar, a tua maneira de sentir, moldando o teu interior, abrindo o espaço geométrico de dentro para conter o desenho correto daquilo que Deus vai confiar sobre sua responsabilidade. Mão de fora, pessoas que Deus usa. Mão de dentro, o próprio Espírito Santo tratando você por dentro, para moldar você por dentro e por fora. Sabe o que Deus quer dizer? Você vai ser uma bênção por dentro e vai ser uma bênção por fora. E o mesmo molde de dentro será o mesmo molde de fora. Nenhum vaso é redondo por fora e quadrado por dentro, ou quadrado por fora e redondo por dentro. Não, o que você é dentro, você também é fora. Isso fala de sinceridade, isso fala de clareza, isso fala de luz, isso fala de não ser falso, isso fala de não ser mentiroso, isso fala de não ter malícia, isso fala de você não ter segundas intenções, você revelar pelo externo aquilo que você é no interno. Irmãos, estamos vivendo um tempo em que a imagem do estereótipo não tem nada a ver com o interiótipo da pessoa. Rede social é um belo setor de mentira. Posta lá, feliz da vida. Soltou o celular, a angústia está lá dentro. Se sentindo, tira aquela foto, um carrão lá atrás, a hora que sai, chama Uber. Nada contra. Mas criar e rotular aquela imagem que realmente não é você. Você não... Será, se eu fazer uma pergunta, ou fazermos para nós mesmos, será que eu sou aquilo que eu posto nas redes sociais? Não sei. Uma pergunta retórica. Responda para si. Será que eu sou aquilo que eu posto? Será que eu sou aquilo que eu prego aqui em cima? Ou eu prego para vocês uma coisa aqui e depois que eu desço a escada vivo outra lá fora? É importante ressaltar sobre isso, porque a hipocrisia está em alta hoje. Nos dias de Jesus já estava em alta com os religiosos da época. Aí eu falo, você tem que ser santo e eu não sou. Você tem que ser verdadeiro e eu não sou. Você tem que ser honesto e eu não sou. Você precisa ser uma bênção e eu não sou. Ou seja, o molde de Deus, a mesma coisa que é externo, também é interno. A mão de dentro vai moldando o interior de quem eu sou, e a mão de fora, o exterior, que é a minha capacidade de imagem para a sociedade. No momento da roda, quando as coisas começam a girar na sua vida, e você não entende o que está acontecendo, está diagnosticado. Você está na roda do oleiro, e é tempo de Deus moldar quem você é por dentro e quem você será por fora. Talvez você entrou aqui hoje à noite e você não tem essa resposta. E aí, irmãozão, quem é você? Fala, pastor, não sei. Eu me sinto perdido na vida. Você não está perdido. Talvez você está perdido para você, porque você não entende o processo. Mas você está achado por Deus, dentro da roda dele, recebendo o molde necessário para você ser aquilo que Deus quer que você seja. É a roda.
Então, nesse tempo de turbulência que a vida vai girando, e não tem idade, é qualquer uma, momentos da vida as coisas giram, esse molde vai acontecendo. E no momento você não entende, só depois que a roda parar de girar. Aí você vai olhar para você e falar, gostei, agora merece uma selfie, agora tudo bem, porque agora você está definido por dentro e por fora. É o momento que o vaso está rodando na roda. Só que chega o momento que a roda para. Chega o momento que a roda estaciona. E aquilo para de girar. Parou. E aí pronto. Quando a roda para de girar, as coisas começam a ter sentido na tua vida. Você, agora eu estou entendendo por que que eu passei por aquela situação. Era para me transformar nisso que eu sou hoje. E aí você olha e você vê que foi melhor agora, no fim da roda, do que aquela vida de mundo que você tinha, que você era um tarugo de barro que não prestava para nada. Depois que a roda para, com muito cuidado, o oleiro pega delicadamente no vaso, levanta ele, e agora o vaso está nas mãos de Deus, ou na mão do oleiro, e agora esse vaso será levantado, e vai ser colocado num lugar chamado prateleira, e lá na prateleira, esse vaso vai ficar quieto, só recebendo a brisa, para secar. Nesse momento, o vaso, que é eu e você, nós temos ansiedade das coisas acontecendo logo na nossa vida. Pronto, já sou um vaso, e agora? Não, agora eu tenho que ficar rico, agora eu tenho que ganhar dinheiro, não, agora eu preciso viajar ao mundo, não, agora eu tenho que fazer aquilo, tem que ser agora, luzes, câmera, ação, agora! Não, você vai secar, e nesse momento de secagem, é o momento que você fica esquecido, é o momento que ninguém dá bola para você, você já é um vaso, mas você não pode ser usado ainda, porque você ainda é mole, você ainda é mimimi, você ainda é Nutelinha, você ainda é fraquinho, você ainda não tem capacidade de conter algo forte e responsável que Deus vai te entregar. Você ainda precisa secar, você ainda precisa endurecer, você ainda precisa enrijecer, porque não dá para Deus encher um vaso que ainda está amolecido. Precisa ter mais firmeza, consistência, porque se o processo acontece antecipadamente, o vaso se desmonta. Então Deus ergue o vaso, põe na prateleira e deixa lá. Sabe que momento é esse? É aquele momento que você já se formou na faculdade, mas ninguém te chama para trabalhar naquela área que você se formou. É aquele momento que você já tem o diploma, eu já me formei. E agora, o serviço não vem. Porque é tempo de secagem, não é tempo de se mexer. Você ainda é cru em algumas coisas. Pronto, eu já casei, eu tenho que ter a casa própria. Calma, você não tem essa capacidade ainda. Você vai construir essa capacidade a cada dia. Você vai desenvolver as suas faculdades psicológicas e morais para você ampliar, romper, crescer. E é o tempo de secagem que faz isso. É o tempo de endurecimento. É o tempo de enrijecimento, em que a água do barro, que já é vaso, começa a evaporar para que o barro endureça e fique mais forte e mais firme. Mas uma coisa que aconteceu aqui na narrativa do texto foi o seguinte: que o vaso, na mão do oleiro, no momento da roda, estragou. É o que a Bíblia diz. Está aqui na narrativa. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. No momento da roda em que a mão de dentro e a mão de fora está moldando, o vaso se quebra. Quando o vaso se quebra, você pode olhar para mim e falar: pastor, a culpa é do oleiro, que forçou muito a mão no barro. Não. O texto vai dizer que o vaso se lhe estragou. Não foi culpa do oleiro que o vaso estragou.
foi culpa do próprio barro que se estragou. Sabe o que acontece? É no momento de um processo da vida que você está indo bem, alguma fatalidade acontece e a coisa dá errado. E você se quebra. Os seus sonhos vão por água abaixo. O seu projeto se quebra. A sua expectativa se esvai. Você se decepciona com situações, circunstâncias, pessoas ou com você mesmo. É aquele momento que você desmonta. E agora? Não tem mais jeito para mim. Chega, é jogar o vaso fora, jogar o barro fora. Não. A Bíblia diz que Deus pegou o mesmo vaso, antecipou um processo e esmagou ele mais um pouco para voltar para a roda e refazê-lo de novo. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não tem lata do lixo para jogar as pessoas fora, mas Ele tem uma olaria para refazer a sua vida de novo em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui e você fala: pastor, para mim não tem mais jeito. Pastor, a minha vida não passa disso. Pastor, a minha vida não vai além. E Deus está dizendo: quem disse isso? Isso é o que você pensa sobre você. Agora você não sabe o que eu penso sobre você. E eu vou te surpreender, fazendo de você um outro barro, um outro vaso, segundo bem eu quero que você seja. A palavra no original do hebraico, para vaso quebrado, significa matéria-prima apodrecida. É isso que a narrativa do texto diz no original. Matéria-prima apodrecida dá a ideia de que a culpa não é do oleiro, mas sim do próprio barro que se lhe estragou. Quando a gente estraga a nossa vida em situações adversas, automaticamente eu culpo a igreja, culpo as pessoas, culpo tal pessoa, culpo os outros, ou me culpo, ou culpo Deus. Tem gente que é irritado com Deus por causa de coisas, besteiras que ele fez. Ele se joga na armadilha e ele xinga a Deus: onde você estava? No mesmo lugar. Se Deus é amor, por que tudo isso acontece? Deus é amor e também justiça, e as coisas acontecem pelos nossos erros. Não culpe Deus dos seus erros, das suas falhas, dos seus defeitos, das suas angústias, das suas dores. O desejo dele é tocar, curar, salvar, levantar, ressuscitar a tua vida e fazer de você uma pessoa melhor. E ele vai fazer em nome de Jesus. E Deus interrompe o processo, atrasa um pouco algumas coisas, volta a um setor do trabalho, tira a parte da matéria apodrecida, volta para a roda de novo e começa o processo de giro de novo. E lá vai, mão de dentro, mão de fora, mão de dentro, mão de fora. A roda para, ele pega com delicadeza, levanta o vaso e põe na prateleira e larga lá. É aquele momento em que você está pronto no molde, mas você não tem maturidade para suportar o que Deus quer te dar. Imagine, você fica devendo R$1.000 para a pessoa, para alguém, você já fica louco, infartando. Imagine você com uma empresa, com boletos de 10 mil, 20 mil, 50 mil, boletos de 500 mil. Você pira, dá um tiro na cabeça. Tem que saber lidar com a pressão. Vaso mole não aguenta pressão. Vaso mole não aguenta muitas responsabilidades. Tem que ficar na prateleira secando. Mas ninguém me dá oportunidade. Mas ninguém olha para mim. Mas ninguém. Calma, o seu tempo vai chegar. Mas você precisa ficar na prateleira e esperar o tempo de descanso para você endurecer. O tempo termina. O oleiro vai na prateleira, pega o vaso, tira o vaso da prateleira. E agora? Pastor, o vaso está pronto? Quase. Agora esse vaso, que já está seco, um pouco duro, ele vai ser colocado aonde, irmãos? Num lugar chamado fornalha. Joga lá, fecha com tijolo, mete lenha e deixa o pau quebrar lá dentro. E o fogo vai pegando no tijolo, no vaso, e a chama vai,
ali, e o oleiro só olhando a hora, fala, larga lá, e o oleiro nem te dá bola, e você fica lá, né? O oleiro larga o vaso queimando lá, aquilo vai fazer um bem pro vaso, e o oleiro vai cuidar de outra coisa. É aquela impressão de que Deus se esqueceu de você, e você está vivendo os piores dias da sua vida. O processo de fornalha é um dos processos mais dolorosos da vida. O processo de fornalha é um processo em que os fogos da vida as labaredas vai batendo em você, batendo em você, batendo em você, e você fala, agora é daqui para pior, e você vai sobrevivendo mais um dia, e você respira mais um dia, e você respira mais um dia, e você respira mais um dia, e o fogo te pega, e você respira mais um dia, e vem fogo por baixo, e você respira mais um dia, e fogo por cima, e você respira mais um dia, e fogo de um lado, e fogo de um outro, e fogo de frente, e fogo nas costas. Você é tomado por um momento que você não sabe explicar, que é o momento mais difícil da sua vida. Parabéns, você está na fornalha. O momento de fornalha é um momento que o vaso endurece. O momento da fornalha é um momento que aquele vaso ele vai ficar pronto. E se ele tombar, ele vai aguentar. Se ele cair, ele não vai quebrar. Ele tem um enrijecimento estrutural forte para suportar o nutriente que Deus vai colocar dentro dele. Pastor, o que está acontecendo comigo? O que Deus vai colocar sobre você é tão rico, tão lindo, tão importante, que é necessário você encarar esse processo para suportar a glória que Deus vai te dar. Agora você entende por que algumas coisas demoram na sua vida? Você está entendendo por que algumas coisas não dão certo? Você entende? Porque você tem gente que entra aqui, ele é igual uma águila, só na luta, só na luta, só na luta. Tem gente aqui que de segunda a segunda é só bordoada da vida. Tem gente que entra aqui e não entende. Pastor, a impressão que eu tenho, que eu sou o pó do pó, do pó, do pó, do pó, do pó, de tão esmagado que eu sou com a vida. Parabéns. Quanto maior é a dor que você passa, maior é a glória que Deus vai te dar. Por quê? A recompensa de Deus não é igual essas recompensas que a gente tem aqui, né? Eu lembro que eu disputava campeonato no ginásio de esporte. Aquele eu joguei pro Marcão Dominelli. E a gente lutava, treinava e tal. Quando a gente ganhava o campeonato, vinha aquela medalhinha assim de lata, escrito honra ao mérito. Aquela tirinha assim, né? A gente pendurava na estante. 2 semanas. A medalha estava preta. Tanto mosquito que sentava nela. Eu treinei karatê 9 anos, fui faixa preta, disputei sul-americano, campeonato brasileiro, né? Eu lembro que a gente lutava, treinava e batia, né? A Silvia também treinou com a gente lá, né? A Silvia descia o couro na gente às vezes. E daqui a pouco ganhava aquela medalha, o troféuzinho, né? Assim, e o troféu na estante, 2 semanas ficava preto. Tinha que ficar limpando ele. Então a impressão que você tinha é, nossa, eu lutei tanto para receber só isso aqui. Parece que aquilo que eu recebi não compensa a dor que eu sofri no treinamento daquilo que eu fiz. Com Deus não. Com Deus é o seguinte: a dor que você passou, a recompensa que haverá é muito maior do que a dor que você passou no processo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: que Deus está dizendo assim: suporte a dor agora, andando comigo, porque um dia você vai ver que valeu a pena ser fiel a mim. O apóstolo Paulo em Romanos 8:28 vai dizer assim: porque tenho por certo que todo o sofrimento do tempo presente não se compara à glória que há de ser revelada
em nós. Paulo está dizendo, tudo que eu sofro nessa vida, nem se compara à recompensa que Deus vai me dar lá no mundo celestial. Chega o momento da fornalha, que a lenha acaba, as cinzas ficam espalhadas na fornalha, o fogo abaixa, o vaso começa a esfriar, o oleiro abre a tampa da fornalha, pega talvez com uma tenaz o vaso, puxa para fora e começa a olhar o vaso. E ele diz, agora está pronto. O vaso está pronto. E ele coloca o vaso. E ele vai colocar dentro do vaso, talvez, 3 coisas. Azeite, ou farinha, ou riquezas de ouro, ou outras coisas. Vaso na época era um tipo de tupperware. Não tinha tupperware na época, era vaso. Coisa caríssima, coisa rara. E ele vai colocar uma riqueza dentro do vaso. Talvez perfume, talvez aromas, talvez coisas específicas de aromatizantes dentro do vaso. E a hora que aquele vaso é tirado a tampa, aquilo exala o perfume daquilo que o vaso se contém. Eu finalizo essa pregação da seguinte forma. O que Deus está fazendo com você e comigo é isso. Nós passamos pela retirada do mundo. Deus mudou a nossa história, colocou a gente na mesa, quebrou nosso orgulho, nossa arrogância, nossa altivez, nos humilhou propositalmente. Depois passamos pela roda, um momento que tudo girou e você não entendeu nada, mão de dentro e mão de fora. Depois ficamos no processo de secagem, e depois da secagem fomos colocados na fornalha. A fornalha é o momento da sua vida que você passa por um tipo de sofrimento que você nunca viveu na vida. E esse sofrimento não é para te destruir, mas era para te endurecer e te estruturar para conseguir entregar a riqueza que Deus queria te dar. E outra coisa que talvez seja a aplicação na tua vida. O vaso quebrou. E Deus não jogou o vaso fora, mas Ele refez dele um outro vaso. A minha pergunta agora para você é o seguinte. Talvez você entrou aqui e algumas coisas aconteceram na tua vida que você se quebrou. Você se decepcionou. Você se chateou com as pessoas ou com você. Você, de alguma forma, alguma fatalidade, alguma coisa fez com que você se quebrasse e você pensa que isso é o fim. E Deus está dizendo, não. O que eu vou fazer é retornar alguns processos com você. Vou remoldá-lo. E vou fazer de você um outro vaso, do jeito que eu quero que você seja. Tem vaso que vai ser mais estufadinho. Tem vaso que vai ser mais fininho. Tem vaso que vai ser mais boca aberta. Tem vaso que vai ser mais boca fechada. Tem vaso que vai ser mais oval. Tem vaso que vai ser mais redondo. Deus vai moldando o vaso conforme Ele deseja. Porque nem todo mundo aqui é igual. Um gosta de videogame, outro gosta de falar de futebol, outro gosta de falar de dinheiro, o outro gosta de falar de carro, o outro gosta de falar de política, né? O outro gosta de falar várias formas. Então Deus não faz a gente igual, mas Ele nos faz para a glória dEle. Então eu fecho essa mensagem dizendo, você é um vaso nas mãos de Deus. E todo o processo doloroso que você enfrentou, você precisa entender que não é o fato de Deus não te amar, é o fato de Deus te construir. E quando o processo terminar, você vai ver que foi a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Se coloque em pé, quero orar com você hoje à noite. Eu não sei como você entrou aqui hoje à noite. Eu não sei o que você tem vivido. Talvez você entrou aqui e você está dentro do processo. Talvez você entrou aqui e algumas coisas não estão dando certo na tua vida.
Talvez você entrou aqui e você está carregado de buchas para resolver. Talvez você entrou aqui e você está carregado de situações que você não sabe o que você tem que fazer. Eu acho que deve ter pessoas aqui hoje que são desesperadas pela vida. Eu penso que deve ter pessoas aqui que estão até pensando em suicídio. Que o espírito de morte fica rondando ela. Ei, tira sua vida que resolve. Tira sua vida que resolve. E Deus está dizendo, não, suporte a vida que eu vou te dar um resultado. Espera que eu vou te abençoar. Calma que eu vou mudar a tua história. Aguenta firme que na hora H eu entro. Não antecipe nada na tua vida. Suporte o processo e espere para o acesso que Deus vai ter para a tua vida. Eu preciso orar por pessoas hoje que entraram aqui e elas têm uma impressão, pelo menos, de que estão vivendo os piores dias da sua vida. Pastor, eu entrei aqui e estou vivendo dias muito difíceis e eu preciso entender da parte de Deus o meu processo, e eu preciso suportar o processo para me chegar até o final. Se você é essa pessoa, sai do teu lugar, vem aqui na frente agora, que eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que estão vivendo dias difíceis e precisam de um poder de Deus para continuar a tua história. Eu te espero nesse lugar. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Eu te espero aqui na frente hoje para orar por você. Eu te busco. Vai sair daqui, ó, alegre, feliz, contente, abundante. Que a visão da tua face É tudo que eu é preciso. tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Os obreiros podem me ajudar, podem orar pelos meus irmãos. Vamos orar e abençoá-los. Os aspirantes também podem pôr as mãos. Nós vamos cantando. Se você sentir no coração, pode vir aqui na frente. Nós vamos orar por você e abençoar a tua vida em nome de Jesus.